quem são e onde moram as gimnospermas? Hoje, na nossa aula, não precisa nem esperar o Globo Repórter para ver. Para vocês terem uma noção da evolução das plantas, pelo menos o que acreditam que tenha acontecido, decorreu e demorou milhões e milhões de anos para a gente ter as plantas que a gente vê hoje, né, por aí na rua. Os primeiros seres eucariontes surgiram há mais de 570 milhões de anos, tá? E as algas nesse período passaram a predominar. Então só tinha planta na água, né? Na verdade não era nem planta ainda, era alga, né? Algas não são plantas, são protistas. E provavelmente em alguma parte desse período em que as algas estavam predominando a água, que começou o surgimento das briófitas. Por quê? Porque aqui há 500 milhões de anos já tínhamos as plantas vasculares, elas já estavam começando a surgir. E, em teoria, as briófitas vieram um pouquinho antes das vasculares, né? Porque elas são avasculares, elas transportam nutriente uma célula entregando para outra. Provavelmente uma das briófitas começou a ter uma modificação e apresentar essas células especializadas no transporte de seiva, e aí a partir desse ancestral comum que aí separou para os demais, tá? Novamente as algas dominaram o planeta por muito tempo, tá? Só que vai mudando o tipo de alga. Aqui já estavam as algas que a gente mais vê hoje em dia, né? Aquelas que servem de alimento, coisas do tipo. E há 395 milhões de anos, mais ou menos ao mesmo tempo que estavam surgindo os peixes, estavam surgindo as primeiras plantas com sementes. Primeiras plantas com sementes. A gente viu que samambaia não tem semente, ela tem esporos e gametas, mas semente não. Então aqui começam as gimnospermas. Tá? Elas começam a formar florestas, coisas do tipo. E nesse período ainda é dominado por pteridófitas. Então, principalmente pteridófitas dominando tudo. Lembra que a gente viu na aula passada que grande parte do carvão que a gente tem hoje, o carvão mineral, ele veio da mineralização de fósseis de samambaias pré-históricas, ou seja, 345 milhões de anos. 280 milhões de anos surgiram as coníferas, então as gimnospermas, só que no formato mais específico de cones, tá? Talvez antes, quando surgiram plantas com sementes, pode ser que elas ainda não chegavam a ser uma gimnosperma. Ela só era uma planta de transição entre pteridófita e gimnosperma. Então, coníferas bem diferenciadas agora das samambaias, só 280 milhões de anos. Gimnosperma e pteridófita dominantes. E aí depois de quase 100 milhões de anos que começaram as angiospermas. E depois que elas chegaram, elas dominaram geral, porque elas têm uma reprodução muito mais fácil de se espalhar, né? Por causa das sementes, frutos, etc. Então a gente já viu que as gimnospermas são muito, muito antigas. Pelo menos há 280 milhões de anos elas já existiam. Talvez até numa faixa de 380, 390 milhões de anos já tinham gimnospermas. E o que seria essa bagaça de gimnosperma? Gimno vem de nua, e esperma de semente, tipo espermatozoide. Eram plantas com sementes nuas. Como assim? Se eu nunca vi uma semente com roupa, como se não tem com roupa, vai ter a nua? Quer dizer só que elas não têm frutos cobrindo elas. Então a semente está bastante exposta. Não precisa de um fruto recobrindo, igual uma melancia em volta das sementinhas. Não, era só sementinhas. E são plantas vasculares com raiz, caule e folhas, igual as samambaias. Então
Mesma coisa nesse quesito. Mas foram os primeiros seres, as primeiras plantas a terem sementes. Não tem fruto ainda, mas já tem semente. Já é uma boa vitória. Por quê? Lembra antes da samambaia. Tinha os esporos espalhados pelo ar, certo? E a fecundação, a parte da reprodução sexuada, dependia da água, tá? Tudo certo por enquanto? Então, a gente via que antes eram esporos e embriões. Agora já tem semente cobrindo esse embrião. A forma mais comum da gente chamar essas sementes é de pinhão. Então, a gente sabe que os pinhões crescem no interior das pinhas, que são chamadas também de estróbilos. Estróbilo é o nome chique da pinha, tá bom? E o pinhão nada mais é do que a semente. Então, quando a gente está falando de pinhão, a gente está falando das sementes. É que pinhão é uma coisa bem mais geral, né? Na verdade, pinhão é um pouquinho menos geral do que semente, porque pinhão geralmente as pessoas se referem ao comestível, né? E os dois grupos mais comuns das gimnospermas que a gente mais conhece são as coníferas, como a araucária, que tem no Paraná e é linda, e pinheiros, do gênero Pinus, como o cipreste, o sequoia. Só uma curiosidade que não tem nada a ver com a aula. Pra vocês saberem o poder de uma pinha dessa, né, esse cone feminino, estróbilo feminino, minha mãe trabalhava numa floricultura, isso antes de eu nascer, então lá pra 93, por aí, né, porque eu sou de 98. E minha mãe disse que ela encontrou um rato na floricultura, o rato estava correndo. Minha mãe entrou em desespero, pegou uma pinha de uma cesta artesanal dela e conseguiu desmaiar o rato com a pinha. Pra vocês terem noção do poder que sementes têm, são bem mais pesadas. Aqui são as araucárias. Se alguém já foi pro Paraná, principalmente, já deve ter visto. São muito, muito bonitas. São árvores enormes, 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 porque são vasculares. Então conseguem com a raiz, uma raiz bem feita, bem firme no chão, consegue retirar os nutrientes e por esses vasos que as plantas têm, semelhantes analogamente às nossas veias e artérias, consegue levar até o topo. Quem ainda não conhece o Paraná, sugiro pelo menos alguma vez ir para Curitiba, porque é muito bonito. E aqui são as folhas, então já são folhas verdadeiras, são meio em forma de espeto, né? Dói um pouco a mão pegar elas, mas são folhas, atuam na fotossíntese, tem o caule, um caule verdadeiro e raiz verdadeira, assim como as samambaias. Então samambaia já tinha raiz, caule e folha. As briófitas, não. As briófitas tinham rizoide, cauloide e filoide, que seriam um pouco mais primitivos, um pouco mais simples, mas ainda cumprem todas as funções que essas plantas necessitam. Pinos. Quem for estudar na farma, ser meu calorinho, vai conhecer os pinos, que a gente tem vários. Eles não são nativos, ou seja, eles não são do Brasil, mas plantaram aqui. Lá na farma tem vários que dão essas pinhas mais comuns da gente ver. Também são árvores enormes. E tem aquele cheirinho bom de pinheiro, tá? Geralmente as gimnospermas, elas são plantas mais de lugar frio, igual vocês devem ter visto em geografia. Então elas ficam mais no hemisfério norte. Ficam mais lá na região do Canadá, no norte dos Estados Unidos. Na Europa tem bastante, então Noruega, Suécia, Finlândia, essas são as plantas que crescem nessas condições mais adversas, bem, bem frio mesmo, elas conseguem sobreviver, tá? Então por isso que não é tão comum a gente encontrar uma planta dessa nativa no Brasil. Sequoias, olha o tamanho das crianças comparadas à árvore, que é uma das maiores árvores que existem, podem chegar a 100 metros, ou seja, uma árvore de 1 quarteirão de altura. Temos também os ciprestes e as tuias. O que vocês estão reparando? São plantas bastante verdinhas, muitas em formato de cone,
elas podem ser bem altas e a gente não vê nenhuma cor diferente. Elas são verdes e marrons. Marrom tanto o caule quanto as sementes, quanto os estróbilos, e verde as folhas. Elas não têm nenhuma flor para colorir, não tem nenhum grande atrativo. Cicas muito usadas no paisagismo também são gimnospermas. Ginkgo biloba, aquelas coisas que ficam aparecendo lá no Record pra você comprar, fala que cura tudo, cura mal de Alzheimer, te faz ficar rico, só se comprar junto com uma TechPix. São plantas asiáticas e realmente elas têm algum potencial medicinal, não é tanto igual as coisas da Record fala, mas tem. E que bonito que elas ficam quando chega o outono lá no Japão. Então, no Japão também neva, é um lugar que pode ser bastante frio, e as folhas amarelam e caem. Ciclo reprodutivo. Então vocês já viram vários exemplos para entender. Eu acho legal trazer exemplo, porque senão todo mundo acha que só o pinheirinho de Natal é uma gimnosperma. E não é assim, tem muitas espécies e elas dominaram o planeta por anos e anos e milhões de anos. Então elas são sim bastante significantes. Como as demais plantas têm um ciclo haplodiplobionte, ou seja, alterna geração. Tem uma geração de gametófito, que é haploide, ou seja, tem só metade do material genético. E nesse caso é uma fase bastante reduzida, é uma fase que quase não aparece na vida da planta. É quase insignificante no quesito temporal, tá? Não no quesito funcional, porque é importante ter as duas fases, uma tem que alternar com a outra, mas por questão de tempo ela quase não é notada. E a segunda fase, que é a duradoura e dominante, assim como nas samambaias, é o esporófito, 2N, certo? Diploide, é a planta adulta, tem raiz, caule, folhas e os estróbilos. O estróbilo é a pinha ou o cone, e é uma estrutura reprodutiva. Elas ainda não tinham flores, então a reprodução acontece aqui. Lembra que a estrutura que gera os esporos nas samambaias são os soros, aquelas pintinhas que tem embaixo. Isso seria basicamente uma pintinha, só que bem desenvolvida, tá? A gente tem o microestróbilo, que é o masculino. Ele é menor em tamanho ou em largura, então eles geralmente são bem menos desenvolvidos, são pequenininhos e fininhos, tá? Que produzem os esporos masculinos, tá? E aqui a gente vê o masculino, ele nesse caso, nessa espécie, ele é mais comprido, só que ele é mais fino, tá? Ele não é tão abundante, as placas não são abertas, igual no macro ou mega estróbilo, que é o feminino. Então a gente vê aqui, ele é mais desenvolvido nessa espécie, e nessa daqui, que é bem parecido, a gente vê que as placas são bem mais abertas, são bem mais grossas, maiores. Essas placas ficam todas em um eixo helicoidal, então elas vão se prendendo como numa espiral, elas vão contornando esse eixo num formato helicoidal, ou seja, de hélice ou espiral. Todas essas placas estão associadas aos esporângios de uma forma bastante complexa. Então é aqui dentro, lá dentro dessas placas, que ocorre a formação dessas células reprodutivas. E como que acontece? Vamos começar com a parte masculina. Então a gente tem uma árvore adulta, no caso aqui é uma araucária, né? Vamos exaltar a nossa flora brasileira. E a gente tem o micro é do macho, e o mega ou macro é da fêmea. No microestróbilo vai ter as células precursoras e elas se dividem por meiose. Então células 2N geram 4 microesporos N, tá? Haploides. Esses, por mitose, conseguem multiplicar a quantidade de células que cada microesporo tem. E esses microesporos, após sofrerem mitose,
eles se tornam o gametófito, tá? Aí ele já é um gametófito viável. Só de formar microesporos não são capazes de fecundar, precisa de sofrer mitose e ir para a fase de grão de pólen, que vocês já devem ter ouvido, que várias pessoas são alérgicas, aliás. Enquanto isso, no megaestróbilo, que pode ser tanto da mesma planta, né? Depende, tem espécies que tem micro e mega estróbilo, tá? Então plantas hermafroditas, mas a região reprodutora fica em lugares diferentes. E tem plantas, como aqui está mostrando o caso dessa araucária, tem a planta macho e a planta fêmea. Então aqui na planta fêmea vai ter a meiose do mesmo jeito, né, de células parentais, e forma 4 células haploides. 3 morrem, tá? 3 não ficam muito desenvolvidas, uma sofre mitose, então aqui são 4 que sofrem mitose, aqui uma só sofre mitose e forma o megásporo, tá? Megásporo é essa estrutura que tem o óvulo lá dentro, é o gametófito junto com a osfera, tá? Aqui é quando ele madura. Aqui ele já está maduro, então ele tem a oosfera, que é a parte que vai ser fecundada, o tegumento, que é a parte que reveste toda essa região do gametófito para proteção, o gametófito, que é o saco embrionário, ele ajuda, dá suporte, nutrição para a oosfera, e a micrópila. O que é micrópila? Esse nome é bem difícil. É uma pequena abertura nessa região que vai permitir a entrada do grão de pólen, o contato com o grão de pólen. E o que acontece? Quando o grão de pólen chega bem perto dessa micrópila, ele encosta lá e ele vai tendo um crescimento, começa por ter várias e várias mitoses, vai tendo um crescimento de um tubo polínico. Então não é o grão de pólen que entra na oosfera, ele encosta perto, cresce um tubinho, esse tubinho permite que o núcleo que está lá no gametófito maduro passe para o gametófito feminino. E aí é gerado o embrião, né, protegido pelo tegumento, que seria a casca, a proteção, e forma a semente, que depois brota e recomeça o ciclo. Então a gente vê que o esporófito ele só é formado na época reprodutiva e depois que teve a fecundação já desenvolve, o gametófito ele é só na fase reprodutiva e depois que germinou já vira o esporófito, que passa grande parte da vida. Vamos ver um pouco mais detalhado. Então o embrião ele fica no interior das sementes, olha que legal como que ela cresce. Tem a abertura no topo, que é a parte menos rígida, e aí consegue sair a raiz e depois a plantinha. Cada pinhão vai ter o quê? Um embrião, o endosperma, que é uma região de reserva, tipo um alimento para o embrião, porque como ele está dentro da semente, ele ainda não consegue fazer fotossíntese, né? Ele ainda nem tem célula suficiente para fazer fotossíntese, então ele precisa ser alimentado por alguma coisa. E o tegumento, ou casca. Quando ele entra em contato com o solo adequado e umidade, quebra o tegumento, tem várias mitoses no embrião, consome todo o material reserva dele e a planta se desenvolve. Até que aqui, ó, ela já está verdinha, já consegue fazer fotossíntese sozinha e aí ela se desprende da casca. A gente vê, ó, que a gente tinha visto aqui nessa parte da reprodução, que temos os esporângios, que são as regiões onde se produzem os esporos, tá? No esporófito, então nós temos a planta, que é o esporófito, planta adulta. Ela tem a pinha, então a pinha é uma estrutura onde pode acontecer a reprodução. E lá na pinha tem regiões específicas onde estão os esporângios, tá? Então não é necessariamente a pinha inteira que participa da reprodução. Ela dá estrutura para a reprodução, ela participa de outras formas. Mas a parte que produz esporos mesmo é o esporângio, que está escondidinho lá dentro de cada uma das placas da pinha. Sofre meiose,
Então, de diploide forma células haploides, que depois que produziu o esporo, esse esporo sofre mitoses, continua haploide, mas forma uma estrutura com várias células, várias assim, mais de uma, e produz o gametófito N, tá? Que aí pode ser o grão de pólen ou a oosfera. O feminino produz os esporos femininos, então mega produz mega, micro produz micro. Isso é um fenômeno chamado de heterosporia. Por quê? Planta, a parte macho da planta vai produzir só esporo masculino e a planta fêmea só feminino, tá? Igual a maioria das pteridófitas, embora tenha pteridófitas e briófitas que a mesma planta consiga produzir os dois. Então, na mesma região, por exemplo, produz masculino e feminino. Aqui não, aqui tem uma região, uma estrutura específica para produzir a parte masculina e uma estrutura específica para a parte feminina, podendo estar os dois na mesma planta, em partes diferentes ou separados. Aqui as araucárias, elas são dioicas, ou seja, tem diferenciação entre sexos, tem dois sexos. Então tem a planta masculina e tem a planta feminina. Os pinos que a gente tinha visto são monóicos, então a mesma planta produz micro e macro estróbilos, não no mesmo lugar, tá? Em estruturas diferentes. O que essas plantas fazem muitas vezes? Produzem os microesporos, então a parte masculina fica mais embaixo da planta, se eu não me engano, e a parte feminina fica mais no alto, tá? E aí o vento tem que levar os grãos de pólen. Os micrósporos são formados por meiose, depois mitose, formando o grão de pólen, igual eu já falei 3 vezes. Aqui são alguns grãos de pólen, eles têm várias estruturas diferentes, olha, dá pra ver que eles são várias células. Então, alguns são mais rugosos, esse daqui é bonitinho, em formato de cesta, bem legal, os grãos de pólen. Grãos de pólen se juntam com a oosfera, formam o zigoto, tá? Como que esses esporos são formados? O pólen, ele é pluricelular, então lembra, sofreu meiose, ficou haploide, só N de material genético. Depois, mitoses, divisão, multiplicação celular, várias células haploides. E esse pólen tem expansões laterais. Eu não sei se aqui, acho que aqui não dá para ver nenhuma expansão lateral bonitinha. Mas ele tem aqui. Aqui dá para ver essas expansões lateraisinhas, ó. Tipo Mickey aqui. E ela facilita a dispersão pelo vento. Então, bate o vento, como são muito pequenininhos esses esporos, eles saem voando e chegam nas outras plantas voando. Lembra que para um gametófito encontrar com o gametófito masculino da pteridófita, encontrar com o gametófito feminino, precisava de água porque ele nadava? Aqui você já não precisa mais de água, você já precisa de vento. Então, por isso que permitiu a formação de florestas um pouco mais longe das regiões que são ricas em água ou chuva, porque o vento leva os gametas, tá? Então forma primeiro o esporo e depois ele passa a ser o gametófito, que é o grão de pólen. Então os gametófitos podem ser enviados pelo ar, chamado anemofilia. A parte feminina, como que ela se desenvolve? Tem vários esporângios, que seriam os óvulos imaturos, que a gente já viu isso. E aí tem uma meiose pré-fecundação, então lembra, tinha uma célula precursora, esse óvulo imaturo, ele se divide em 4 células haploides. 3 degeneram e uma se desenvolve, o megásporo. E em volta é coberto pelo tegumento. O tegumento é um tecido estéril. Lembra que algas eram diferentes de plantas porque não tinham tecidos estéreis cobrindo a região reprodutora. É um tecido estéril diploide.
E aqui o megásporo precisa sofrer muitas mitoses para ter o saco embrionário. No final, um óvulo maduro, o que ele vai ter? O gametófito feminino, o tegumento e oosfera. Em geral tem um só, tá? Uma oosfera só por óvulo maduro. E o gametófito feminino possui células pequenas, estéreis, que seriam as do saco embrionário, para dar sustentação, para dar suporte nutricional, e as maiores, que são as reprodutivas, tá? Aqui a gente vê quando já está formado o óvulo maduro. Então, a micrópila, que é a abertura, um tegumento e um megaesporócito aqui na região com o núcleo. Tá? Então aqui seria provavelmente o óvulo, a oosfera e em volta o saco embrionário. E aqui a gente vê as fotinhas mesmo de micrografia. Então os grãos de pólen, aqui tem vários grãos de pólen, aqui a gente vê um individualmente na parte masculina, tá? Os gametófitos masculinos, e na parte feminina, ó, aqui de novo lá nas placas, a gente vê bem interiorizado na placa o óvulo completo e aqui cada região do óvulo. Dá para ver aqui que tem até um grão de pólen fecundando esse óvulo, ok? Aqui é mais uma vez a explicação, só que para a gente ver como que é a estrutura de uma forma mais representativa. Então aqui a placa, o megásporo aqui e aqui o grão de pólen. O grão de pólen ele se encaixa na abertura, na micrópila e cresce essa região. Ele tem que crescer, se expandir, sofrer mitoses até chegar no óvulo. E aqui representa uma conífera, sendo que na parte de baixo estão os cones masculinos e na parte de cima os femininos. Então precisa de ter um vento que passa e leva de baixo para cima. Pode ser que caia na mesma planta, mas o preferencial na reprodução sexual é que caia em outra planta, numa planta vizinha. Por isso que, em geral, eles estão embaixo. Por quê? Se tivesse em cima, ia cair o grão de pólen embaixo e ia fecundar a mesma planta. Então o grão de pólen fica embaixo, porque para ele cair aqui tem que ser um vento de baixo para cima, o que é menos provável. Seria mais provável um vento que vai um pouco mais na diagonal, então leva de uma planta para a vizinha, certo? E depois que teve o grão de pólen consegue injetar o núcleo do gametófito dele aqui dentro do óvulo, aí você tem a formação das sementes. Com o vento, o grão de pólen é carregado até a micrópila. Depois que ele encostou lá, por causa de sinais químicos, ele começa a crescer, um processo chamado sifonogamia. Olha aqui o crescimento dele. Tá? Então aqui é o grão de pólen, aqui dá para ver um pouquinho de estruturas que ajudam a voar e um núcleo de célula. Como que acontece esses núcleos? Quando você tem o gametófito masculino maduro, ele tem 2 núcleos. Então, um gametófito masculino, um grão de pólen, a parte reprodutora dele vai ter 2 núcleos correspondentes aos gametas masculinos, tá? Ou chamados também de núcleos espermáticos, não flagelados. Um deles ajuda na liberação de sinais, síntese de proteínas para crescer o tubo polínico, e o outro é para fecundar. Então um dos núcleos se degenera e o segundo núcleo fecunda a planta, ok? Um faz o serviço braçal, ajudando lá a chegar até no lugar, e o outro faz o papel fecundativo. Então junta um grão de pólen 2N, ele pode ser, na verdade ele é N, mas com 2 núcleos N, tá? Não é 2N, tipo, tudo em um núcleo só. São 2 núcleos N,
e chega no gametófito feminino que tem um núcleo N. E aí um dos masculinos tem que se degradar, porque senão ia formar 3M, ok? E o zigoto, que é formado quando a fecundação gera o embrião, tá? Por mitose. E o gametófito feminino, lembra aquela parte do saco polínico? O saco embrionário se desenvolve como endosperma haploide. Então, o saco embrionário, que ficava em volta do óvulo, ele vira tecido de nutrição. O gametófito feminino vira o tecido de nutrição. O gametófito masculino cresce até liberar o gameta lá dentro, ok? Aqui a gente vê o crescimento do tubo polínico. Então, o tubo polínico cresce, fecunda. Depois se degrada o núcleo, o pólen e o tubo polínico. O saco embrionário vira um endosperma haploide, um tecido de alimentação haploide, e o óvulo fecundado se desenvolve em embrião, ok? E aqui são as pinhas já maduras no estágio final, pinhão, para quem gosta de comer.